Quando eu tinha cerca de 6 ou 7 anos, nós íamos visitar minha tia no Natal. Ela havia se divorciado do marido. Era um homem de origem tchecoslovaca, de temperamento explosivo, que estava começando a perder o controle de vez. Há vários dias, ele ligava repetidamente para casa para ameaçar minha tia. Mas até então, nada de concreto tinha acontecido. Infelizmente, já estávamos acostumadas com as explosões de raiva dele durante o relacionamento. Então isso não era totalmente novidade. A única diferença é que, dessa vez, ouvimos ele perder o controle ao telefone, bem na nossa frente. De certa forma, foi quase um alívio comparado ao que já tínhamos vivido antes. Naquela época, meus pais e eu tínhamos acabado de imigrar para o Canadá, onde essa história se passa. Como a casa da família não estava pronta, passamos as festas na casa da minha tia. O clima era descontraído, chocolate quente, caramelo, pipoca. Tudo o que era preciso para passar um momento acolhedor em família. Minha tia estava sentada na sala quando de repente levantou os olhos e viu seu ex-marido se aproximando da casa com uma espingarda. Ela gritou o nome do meu pai. Nesse instante, meu pai entrou em ação, sem a menor hesitação. Ele trancou a porta da frente e fez minha tia, minha mãe e eu subirmos correndo para o andar de cima, antes de nos trancar em um quarto. Empurramos uma cômoda na porta enquanto meu pai pegava uma faca grande e descia sozinho. Ainda me lembro do choque que senti ao vê-lo voltar para o perigo, com uma calma absoluta. Ele estava focado, pronto para enfrentar o homem que pensava nos surpreender. Em poucos segundos eu entendi uma coisa: não se brinca com meu pai. Nunca. O resto, eu só sei pelo que me contaram depois. Minha mãe chamou a polícia do andar de cima enquanto o ex-marido da minha tia forçava a porta e entrava na casa. Meu pai se escondeu, esperou ele avançar e então apareceu, acertando-o na cabeça com um objeto. Ele achou que o neutralizaria de imediato, mas o golpe apenas fez ele soltar a arma. Isso já foi uma vitória. Meu pai continuou se defendendo e a situação se transformou em uma luta violenta na entrada da casa. Não sei ao certo o que ocorreu com a faca. Ele sempre se recusou a confirmar esse detalhe, mas pela expressão dele naquele dia, quase certeza que usou a faca pelo menos uma vez. A polícia finalmente chegou e prendeu o ex-marido da minha tia, mas o mais assustador ainda estava por vir. Na inspeção, os policiais acharam o pai do homem escondido no jardim. Era um homem velho, violento, alcoólatra, que também odiava minha tia. Ele estava lá, armado com uma faca, esperando que saíssemos pelos fundos. Tinha um passado criminal sério e era mais perigoso que o filho. Se meu pai tentasse nos tirar pelos fundos, provavelmente não sobreviveríamos. Naquele dia, a calma e a rapidez dele nos salvaram. Estar atenta ao ambiente ao redor é uma coisa, mas ter coragem para agir é outra. O pai foi expulso do país. O ex-marido foi condenado à prisão e ficou sob uma ordem de restrição por anos, mesmo tendo sempre alegado que só queria nos assustar. Ouvir todo aquele caos lá de cima, escondida atrás de uma porta barricada, ainda é uma das memórias mais assustadoras da minha infância. Mas uma coisa é certa. Graças à coragem do meu pai naquele dia, pudemos viver muitos outros natais em família. Em 25 de dezembro de 2014, Dustin Lee Klopp, de 36 anos, ligou para o 911 de sua casa, localizada no condado de Lancaster, na Pensilvânia. Ao ser questionado sobre a emergência, Dustin disse que precisava da polícia após um conflito familiar em sua casa. Ele se recusou a dar mais detalhes e, após ser informado de que os policiais estavam a caminho, desligou o telefone. Quando chegaram, os policiais não obtiveram resposta após baterem na porta da frente. As ocorrências relacionadas a brigas domésticas costumam ser barulhentas e caóticas, mas dessa vez reinava um silêncio total lá dentro. Os agentes então deram a volta na casa, olhando pelas janelas, antes de seguirem para os fundos do terreno. Tudo parecia deserto, a ponto de eles pensarem por um momento que tinham errado o endereço. Enquanto eles se preparavam para contatar a central para obter mais informações, uma das policiais passou perto de um pequeno abrigo, localizado no jardim, e percebeu um cheiro particularmente preocupante vindo de dentro. Depois de buscar um alicate de corte no veículo, as agentes forçaram a entrada no galpão. Lá dentro, elas descobriram um corpo humano gravemente mutilado, escondido dentro de uma bolsa esportiva. Logo foi estabelecido que a vítima era Stephanie Leffner, a companheira de Dustin Lee Klopp.
Pouco depois, as policiais chegaram a uma conclusão aterrorizante. Dustin sumiu com as duas filhas do casal. Se ele tivesse matado a mãe delas, ninguém saberia o que faria depois. As forças de segurança organizaram rapidamente um grande esquema, com bloqueios nas estradas e apoio da polícia vizinha, para tentar encontrá-lo no condado de Lancaster. No entanto, esses esforços se mostraram inúteis, pois, ao mesmo tempo, Dustin se apresentou por conta própria em um quartel da polícia estadual. Ele se aproximou do balcão e declarou calmamente: "Meu nome é Dustin Lyclop e acabei de matar minha esposa." Levado para uma sala de interrogatório, ele impressionou os investigadores com sua calma absoluta, que manteve ao relatar os acontecimentos da noite anterior. Por volta das 22h na véspera de Natal, ele e sua companheira começaram a discutir. O relacionamento deles já estava ruim há muito tempo, e o álcool só piorou a situação, tornando-a explosiva. Dustin explicou que Stephanie o confrontou de forma violenta. Quando ele tentou se afastar, ela teria continuado a insultá-lo, o que o levou a perder totalmente o controle. Ele a agrediu, fazendo com que ela perdesse a consciência. Quando ela começou a recobrar a consciência, Dustin achou que não havia mais volta. Ele afirmou que ela destruiria a vida dele, ficaria com a guarda das crianças, a casa e grande parte da renda dele. Em um estado de embriaguez e pânico, ele então cometeu o irreparável. Ele foi até a cozinha, pegou uma faca e então feriu mortalmente sua companheira. Depois ele pegou um machado no jardim e deu um golpe fatal. Ele passou o resto da noite tentando ocultar as provas do que fez, enquanto as duas filhas pequenas dormiam em cima, sem saber do horror ocorrido. Pela manhã, Dustin já havia eliminado a maioria das provas. Ele guardou os restos da companheira numa bolsa esportiva e escondeu no abrigo externo, esperando que o frio ocultasse o cheiro. Depois, ele levou os filhos à casa dos pais sob o pretexto de passar o Natal com eles, antes de voltar e chamar a polícia. Dominado pela culpa, Dustin chegou a considerar brevemente tirar a própria vida, temendo a repercussão midiática do caso. Ele acabou optando por se entregar à justiça, porém, alguns meses depois, no início de 2015, tentou-se house em sua cela, na prisão do condado de Lancaster. Mesmo com a intervenção de um agente penitenciário, já era tarde. Dustin foi declarado em estado de morte cerebral uma semana depois e faleceu após a interrupção dos cuidados médicos. Esse crime ilustra de forma trágica a importância do autocontrole e da desescalada de conflitos. Ao perder o controle, Dustin Lyclop desencadeou uma série de eventos irreversíveis que custaram a vida de 2 pessoas. Em um momento do ano em que as famílias deveriam se aproximar e deixar as diferenças de lado, Dustin Lyclop escolheu condenar a sua própria família. Para começar, eu moro em um lugar bem rural, em uma pequena vila que tem talvez de 10 a 15 casas no máximo, mas que fica relativamente perto da rodovia. De carro dá para chegar lá em cerca de minutos, e o centro da cidade também fica a uns 10 minutos. Se você simplesmente atravessar a estrada, uma caminhada de 10 minutos já é suficiente para chegar à floresta. No dia de Natal, no final da tarde, meu parceiro e eu decidimos fazer uma pequena caminhada para ajudar na digestão. Tínhamos comido muito, eram cerca de 17 horas e já estava escuro quando saímos. Estávamos com uma lanterna de LED grande e muito potente. Eu também tinha levado minha câmera e meu flash, porque eu adoro fotografar a natureza à noite. Optamos por caminhar por uma pequena estrada rural em direção à floresta e, em seguida, virar à direita para um caminho de cascalho exclusivo para bicicletas, que segue a borda da floresta e liga nossa vila à próxima. Em um determinado ponto, o caminho atravessa um pequeno trecho de floresta, é bem escuro, as árvores são muito altas e especialmente densas. Ao entrar nessa área, vi a luz da minha lanterna se refletir em alguma coisa e percebi que era um carro estacionado ao lado do caminho, bem perto das árvores. Isso logo me pareceu estranho. Carros são proibidos ali e o caminho é estreito e bem escondido. Então fiquei um pouco em alerta. Meu parceiro iluminou o interior do veículo, que parecia vazio. Notei também que os vidros estavam congelados. Isso mostrava que ela estava ali há tempos. Um pouco mais adiante, vi uma árvore com uma estrutura particularmente intrigante. Pedi para minha parceira apontar a lanterna para ela, para que eu pudesse fotografá-la melhor com o flash. Tirei algumas fotos. Foi então que minha parceira me disse: "Tem alguém em pé atrás de nós, bem no meio do caminho, e está nos olhando."
Ninguém tinha nos seguido até ali. Eu olhava regularmente para trás, porque nessa hora, perto da floresta, às vezes encontramos animais selvagens. De fato, um homem estava atrás de nós, bem fora do alcance da lanterna. Ele não dizia nada. Ele apenas ficou lá, diante de nós. Na hora, pensei que ele talvez tivesse ficado surpreso, porque pode parecer estranho ver pessoas tirando fotos perto do seu carro. Falei com ele à distância e expliquei calmamente que só estava fotografando a árvore. Ele não reagiu. Ele ficou imóvel. Depois perguntei a ele se precisava de luz. Ele me respondeu que não era necessário. A situação era estranha, mas eu permanecia relativamente calma. Suspeitava que havia uma explicação lógica para esse comportamento. Apesar de tudo, meu parceiro e eu decidimos partir e continuar o caminho até a próxima vila. Eu tinha memorizado as letras da placa dele e pesquisei sobre elas mais tarde. Descobri que ele era de uma cidade a 6 horas de carro da nossa casa. Só que o país onde eu moro está sob um confinamento muito rigoroso e viagens de carro só são permitidas por motivos urgentes. Assim que chegamos ao primeiro poste de luz da vila seguinte, nós voltamos. Vimos o carro sair um pouco da floresta, dar meia volta e depois entrar novamente nela. Eu vi claramente que ele estacionou no mesmo lugar e apagou os faróis. Ele não saiu da floresta. Voltamos para casa por um caminho bem mais longo que o previsto. Não queria passar lá de novo. A bateria da lanterna acabou no caminho. Como meu celular estava quase sem bateria, não liguei para a polícia na hora. Por outro lado, fiz isso assim que cheguei em casa, dando a eles todos os detalhes de que me lembrava. Acho que tive muita sorte de estar acompanhada e de ter minha câmera, além daquela lanterna potente comigo. Não quero pensar no que teria acontecido se eu estivesse sozinha. Há cerca de 5 anos, minha mãe começou a sair com um homem que ela conheceu em um site de encontros. Não tenho problema com encontros online. Nessa época, eu mesma tinha acabado de começar a sair com uma mulher que mais tarde se tornou minha esposa, e nós também nos conhecemos online. Minha namorada e eu nunca gostamos desse homem. Desde o primeiro dia, algo nele nos incomodava. Nós não achávamos que ele fosse maldoso ou agressivo, só estranho mesmo. Ele era muito silencioso, frequentemente mantinha os olhos fechados e às vezes dizia coisas incomuns. Por exemplo, ele oferecia um chocolate para minha companheira, mas acabava pegando um para ele, colocava na boca, fechava os olhos e soltava um leve gemido enquanto o chocolate derretia. Esse tipo de comportamento beira o inapropriado. Isso me fazia lembrar de pessoas com deficiência que conheci, sem qualquer intenção pejorativa. Isso me fazia questionar o quanto esse homem controlava seus pensamentos e palavras. Um dia, minha esposa e eu visitávamos minha mãe quando ela foi chamada às pressas para o trabalho. Então ficamos na casa esperando. O companheiro dela estava presente, mas ficou horas trancado no quarto. Às vezes ouvíamos barulhos, mas na maior parte do tempo parecia que ele só ficava deitado, imóvel. Isso nos deixou muito desconfortáveis. Sem realmente saber como reagir, acabamos apenas esperando o tempo passar, pensando que talvez deveríamos ser mais acolhedores da próxima vez. Pouco antes do Natal, minha mãe e esse homem começaram a ter dificuldades. Minha esposa e eu estávamos na casa dela nas festas. Ela contou os problemas que tinha com ele. Nós ouvimos atentamente, demos nossa opinião e sugerimos que talvez ela ficasse melhor sem ele. Na verdade, ela já tinha tomado sua decisão. Ela tinha planejado terminar com ele na véspera de Natal. Eu não pude deixar de sorrir. Ela tinha planejado tudo nos mínimos detalhes, até o dia exato, e nos explicava tudo isso, principalmente para obter nossa aprovação. O que me fazia sorrir era o convite dela para passarmos o fim de semana das festas em sua casa. Íamos nos encontrar logo após o término, no meio da situação. Impossível não imaginar o pior cenário possível. Dormimos na casa da minha mãe e saímos cedo no Natal para a casa do meu pai. Não pretendíamos ficar lá, mas uma forte nevasca nos deixou presos, o que acabou sendo uma boa surpresa. Tínhamos evitado qualquer conversa sobre o término na noite anterior e partimos assim que o dia amanheceu. Na verdade, ficamos até aliviadas de estar presas na casa do meu pai. No dia seguinte, assim que as estradas ficaram transitáveis, partimos novamente. Minha esposa sugeriu que fôssemos ver minha mãe no caminho, só para garantir que estava tudo bem.
Ela tinha um mau pressentimento sobre esse ex-companheiro e eu não podia dizer que estava errada. Aquele fim de semana parecia um roteiro. As festas, a neve fresca, o vai e vem da família. Com minha mãe e aquele homem isolados, o risco parecia mais real para nós. O carro da minha mãe estava na entrada da garagem, mas isso não dizia muito, pois ela mora perto do trabalho e às vezes vai a pé. Ela nunca tranca a porta, o que me irrita muito. Então nós simplesmente entramos. Percebemos então um líquido vermelho saindo do dispenser de água da geladeira. Foi aí que vimos um líquido vermelho escorrendo do dispenser de água da geladeira. O reservatório estava cheio e o líquido transbordava para o chão, formando uma grande poça. Minha esposa gritou e entrei em pânico. Por um momento, achei que algo horrível tinha acontecido. A casa estava iluminada por uma luz estranha, silenciosa e imóvel. Chamei pelo nome deles, mas não houve resposta. Uma angústia surda apertava meu estômago, e a ideia do pior se tornava difícil de ignorar. Com muita apreensão, abri o congelador. Lá dentro havia um pacote de cerejas congeladas, aberto e mal colocado, que tinha caído contra o dispensador de gelo e começado a derreter. Minha mãe estava simplesmente no chuveiro, se aquecendo. O ex-companheiro já não estava lá. Contamos para ele a história das cerejas, o que o deixou perplexo. Ela olhou para nós com estranheza e pediu para mostrarmos. Ela nos garantiu que nunca comprou cereja congelada. Não pertencia a ela. Acreditamos que esse homem comprou, abriu e colocou-as no congelador de propósito, para derreterem e causar essa impressão perturbadora, como um gesto silencioso e significativo. Em Dayton, Ohio, o Natal de 1992 ficaria para sempre associado ao nome de um grupo que marcou a cidade por muitos anos, o Downton Posey. Desde que se conheceram em uma festa regada a álcool 2 semanas antes, Marva Laskin, de 22 anos, e sua namorada de 16 anos, Laura Taylor, tornaram-se inseparáveis. Laura havia sido expulsa de casa pelos pais. Sem emprego, ela rapidamente se tornou financeiramente dependente de Marva Laskin, que gastou o pouco dinheiro que lhe restava para divertir Laura. 2 semanas antes do Natal, o casal gastou seus últimos dólares para passar uma noite em um hotel no centro de Dayton. Agora sem recursos, eles estavam desesperados. Foi então que Laura teve uma ideia. Ela conhecia um homem chamado Joseph Wilkerson, funcionário da General Motors, que ganhava bem e gastava uma parte significativa do seu dinheiro com comportamentos sexuais. O plano era simples. Laura ligaria para Joseph e o convidaria para um encontro sexual por uma quantia significativa de dinheiro. Quando tivessem certeza de que ele tinha o dinheiro, poderiam ir até a casa dele com a ajuda de Heather Matthews e roubá-lo. Mas o que deveria ser um simples assalto acabou se transformando em algo muito mais terrível. Na véspera de Natal, depois que Marva Laskin, Heather e Laura invadiram a casa de Joseph, no número 3321 da Prescott Avenue, elas o amarraram a uma cama com cabos elétricos e o maltrataram até que ele revelasse onde estava o dinheiro. Depois de pegar o dinheiro, Marva Laskin usou uma pistola calibre 32 para matar Joseph, para que ele não pudesse denunciá-las à polícia. Depois disso, o trio ficou na casa, revirou a geladeira, colocou música bem alta e depois roubou o carro de Joseph, que iria servir para elas continuarem com o plano. O que veio a seguir foi uma verdadeira espiral de violência. A próxima vítima foi Denita Gillette, que foi morta a tiros enquanto usava um telefone público no número 517 da New Avenue. Desta vez não havia nenhum plano específico, foi um ataque totalmente aleatório. Depois de atingi-la, eles saíram do carro roubado para pegar seus sapatos, sua jaqueta e sua mochila. Mais tarde, após serem presos, os membros sobreviventes do Downton Posey admitiram que a única motivação por trás desse assassinato era roubar seus tênis novos. A terceira vítima daquela noite foi Jeffrey White, atingido por vários tiros enquanto estava em frente ao número 157 da Yuma Place. Por sorte, ele sobreviveu aos ferimentos. Jeffrey tinha ligação pessoal com o grupo. Ele era o ex-namorado de Heather Matthews, que agora estava saindo com outro membro do Posey. DeMarcus Smith. Foi ele quem atirou, acertando Jeffrey nas pernas. Apesar dos ferimentos, Jeffrey se refugia na casa de um vizinho e recebe atendimento médico. O grupo descansou durante a noite, mas planejava continuar já no dia seguinte.
Na noite de Natal de 1992, o Downton Posey escolheu um novo alvo, Richard Maddox, que também tinha uma ligação com eles. Era o ex-namorado de Laura Taylor. Ela entrou em contato com ele. Richard, acreditando em uma possível reconciliação, buscou-a na casa dos pais e saíram de carro conversando sobre o relacionamento. Mas ele não sabia que os outros membros do grupo os seguiam. Richard logo percebeu que era seguido e tentou fugir. Foi nesse momento que Laura apontou a arma para ele e atirou, atingindo-o no pescoço e matando-o. Quando o carro quase bateu, Laura pulou do veículo em movimento e foi resgatada pelo grupo. No dia seguinte, Sarah Abraham estava trabalhando na mercearia da família, o Shortstop Mini Market, na West 5th Street, quando o grupo entrou na loja. Mais uma vez, Laura liderava a operação, entrando antes para garantir que não havia muitas pessoas. Ela foi seguida por Marcos e Marvales, que atiraram em Sarah, ferindo também um cliente que estava na loja. Sarah sobreviveu 5 dias no hospital, mas acabou sucumbindo às complicações causadas pelos ferimentos. Após o ataque, o grupo foi a Salem Avenue, onde uma mulher enchia os pneus do carro em um posto de gasolina. Ao ver as armas, ela fugiu. Depois, revelou-se que Laura exigiu que atirassem nela ao começar a correr. Mas Marvales hesitou, o que permitiu que a mulher escapasse. Esse detalhe é bem perturbador. A mais jovem do grupo, que parecia a mais inocente, era na verdade a mais ávida por violência. O grupo Downtown roubou o Dodge Shadow preto dessa mulher. Esse veículo foi interceptado em uma blitz policial, resultando na prisão deles. Após a prisão, os membros do grupo informaram a polícia onde estavam mais 2 corpos. Os corpos de Wendy Cottrell e Marvin Washington, encontrados em um aterro municipal de Cascalho, localizado no número 1654 da Richley Drive. Wendy e Marvin também integravam o grupo. Laura ordenou a execução deles, certa de que eles sabiam muito e falariam sob pressão policial. Eles lhes propuseram festejar juntos e pediram para que entrassem no carro. Pouco depois, o veículo parou no depósito de Cascalho. Wendy e Marvin foram forçados a sair e, em seguida, foram executados. É assustador perceber a rapidez com que o grupo passou de crimes motivados por dinheiro para atos cometidos apenas por prazer. Tudo isso ocorreu na época mais festiva do ano, quando as famílias das vítimas sofreram perdas justamente em um momento dedicado aos entes queridos. A única forma de consolo nesse caso é que Marva Leskine foi condenada à morte por seu papel nesses crimes. E que as famílias das vítimas puderam obter uma certa forma de justiça. Eu dirigia de Cheyenne para Montana. Esse trecho é famoso pelos ventos fortes que às vezes fecham as estradas. Eu estava a cerca de 800 metros atrás de uma caminhonete com trailer quando vi o conjunto perder estabilidade. Eu costumava rebocar regularmente um trailer de quase 9 metros, e já aconteceu de eu ficar vários dias em Douglas, no Wyoming, esperando o vento diminuir para poder voltar à estrada. Quando falo de vento, estou falando de rajadas extremas que podem ultrapassar 120 km por hora. O sul do Wyoming até detém recordes quando se trata de vento. A média anual frequentemente ultrapassa 80 km por hora. Casper, por exemplo, foi por muito tempo conhecida pelo alto índice de sofrimento psicológico. Fenômeno que muitos atribuem aos ventos incessantes, afetando os nervos. Eu resmungava, pensando que ele devia ter usado os freios do reboque para endireitá-lo. De repente, o veículo dele desviou, atravessou a faixa central da rodovia e se dobrou sobre si mesmo antes de capotar. Eu xinguei em voz alta. Me tornei mãe recentemente e passei a refletir mais sobre a fragilidade da vida. Não há nada pior do que alguém que coloca não só a própria vida em risco, mas também a de todos os outros na estrada. Como ex-socorrista, eu já estava me preparando mentalmente para ajudar um ferido, quando fiz a curva e vi a cena. O caminhão tombou de lado. O motorista foi lançado violentamente no acidente e sofreu ferimentos fatais. Ficou claro que ele morreu na hora. Marcas na neve mostravam a força do impacto e do capotamento. Me aproximei da cabine e olhei para dentro. Não havia mais ninguém. Lentamente, ainda em choque, voltei para o meu próprio veículo, falando sozinha, sem realmente perceber. Liguei para as autoridades, descrevi a situação, a cena e dei a localização exata. Perguntei se precisavam que eu ficasse lá. Me responderam que não.
As informações eram suficientes. Segui viagem e dirigi em silêncio por um longo tempo. Eu até chorei um pouco pensando no meu filho de 8 meses e em como seria a vida dele sem mim. Me imaginei no lugar dele, dirigindo o caminhão e puxando o trailer. Foi exatamente assim que minha esposa e eu vivemos por quase 8 anos. Viajamos por todas as estradas, em qualquer clima e estação. Agradeça pelo que tem.